Aleluias, glória a Deus. Queridos, eu gostaria que vocês aplaudissem mais uma vez, né, a mídia, né, vocês arrasaram, Deus abençoe. A nossa igreja é top, não é, gente? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, né, por ter preparado tudo isso, né, essa entrada tão poderosa. Não foi combinado, viu, gente? Isso foi a mídia mesmo, né, que se posicionou, e elas mesmo, né, que fizeram essa entrada. E eu quero também agradecer, né, a todos que vieram aqui, né, no encontro de casais ontem. Deus abençoe vocês, foi poderoso. O Wellington e a Elaine estão de parabéns. Cadê o Wellington e a Elaine? Aqui, estou procurando, lá atrás está aqui. Fiquem de pé, será que vocês podem ficar de pé? Esse casal tão poderoso, olha que casal lindo, gente. Uhul! Queridos, esse casal, né, são os nossos, os líderes, né, de casais da nossa igreja, né. Então, se vocês, né, estiver precisando de alguma ajuda, né, em relação ao relacionamento, vocês possam chegar até eles, tá bom? E nós vamos ter muitos eventos, e ele sempre vai estar passando para vocês aí. A gente está sonhando muito com esse ministério, vai ser poderoso, em nome de Jesus, amém? Louva a Deus por isso. E queridos, hoje nós vamos falar sobre fé. Esse mês nós vamos falar sobre fé. Por que nós vamos falar? Porque nós tivemos um direcionamento do Senhor de estar falando sobre fé, amém? O Ministério de Intercessão, né, passou para a gente esse tema, e nós vamos estar abordando esse assunto todo mês, né? Os ministros, né, do altar vai estar trazendo palavras, né, a respeito de fé. E hoje nós vamos falar, enche-se de fé, amém? Queridos, você precisa se encher de fé, amém? Então abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 40. Vocês podem acompanhar com a gente ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, e levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por esse tema. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Que essa palavra, ela venha ser, ó Deus, uma palavra rema, Senhor. Que ela venha ser uma palavra a qual todos vão sair daqui confiantes e cheios de fé, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Tudo, ó Deus, que for tentar, ó Deus, tirar a atenção da sua igreja, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai. E que a semente, ela venha encontrar um coração, como uma terra fértil, ó Pai. E que a tua semente, ó Deus, ela venha germinar, ó Deus, e crescer e dar bons frutos em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar a respeito de fé. Para que nós possamos ser
cheios de fé. E essa passagem é uma passagem assim, muito poderosa, que ela demonstra isso. Essa palavra no início ela fala que as tempestades chegam, eu quero dizer para vocês, né, como aconteceu com esses discípulos de Jesus, que as tempestades na nossa vida, ela chega de uma forma inevitável. E eu quero dizer para você, queridos, não importa a sua idade, não importa quem você seja, né? Você não é o último biscoito, última bolacha ou o último biscoito do pote. Você também vai passar por tempestade na sua vida. Amém? Desde o berço até a morte, é inevitável, a tempestade ela vai chegar. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, a tempestade ela vai vir. Casados ou não casados, casados ou solteiros, a tempestade vai vir. Amém? Não importa se você é rico ou pobre, a tempestade ela vai vir. Amém? Não importa se você é um cristão ou não cristão, a tempestade ela vai vir. Então, eu quero dizer para você que a tempestade é inevitável. Não fica achando, né, que você é diferente de todo mundo. Não, a tempestade ela vai vir. Você não é uma exceção. A tempestade chega, elas chegam, né, inevitavelmente. A segunda coisa que nós vemos é o seguinte: as tempestades chegam para a gente de surpresa. Ela não te avisa, ela vai chegar de surpresa. Às vezes você vai ouvir, né, vai vir uma notícia ruim para você, da morte de alguém. Às vezes pode chegar uma notícia grave, né, de um falecimento de alguém. Ou às vezes você recebe uma notícia, você está desempregado. Às vezes um acidente acontece repentinamente, de surpresa, ela vem de surpresa a tempestade. A terceira coisa que nós vemos aqui, a tempestade na vida são inadministráveis. Nós vemos que os discípulos ali, quando eles estavam passando, né, aquela dificuldade, passando por aquela tempestade, né, eles se sentiram frágeis, eles viam, porque eles, queridos, eles tinham capacidade, eles, né, sabiam como conduzir, né, um barco no mar, mas eles não conseguiam, porque o vento era muito forte, a água já estava, né, invadindo ali, né, o barco estava complicado, eles estavam vendo ali, né, que estavam prestes à morte, e eles não tinham o controle. Foge do controle, foge da sua capacidade. Às vezes a tempestade ela vem nas nossas vidas e nós não temos o controle. Foge da nossa capacidade. Mas a tempestade ela vai vir, queridos. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que Jesus está no barco, amém? Jesus é contigo. Tudo está sob controle porque Jesus é contigo. Essa é a oração. Eu vou estar pregando, né, a respeito disso. E eu quero que você saiba, né, a minha oração nessa mensagem nessa noite é que você saiba isso. Jesus é contigo. Tudo está sob controle. Às vezes, queridos, como que quando vem a tempestade, a gente não consegue administrar. Às vezes é aquele filho que você investe tanto. Às vezes você discipula bem, você, né, orienta na palavra, mas o filho, quando cresce, ele vai e começa a fazer tudo aquilo que você não queria. Foge do seu controle. Às vezes é aquele casamento que o seu marido era aquele top das galáxias.
Mas, com o decorrer do tempo, mudou completamente. Você fica, o que aconteceu? Foge do seu controle. Eu conheço famílias que passaram por essa situação. Famílias que passaram um longo tempo com as tempestades, casou muito bem, mas passou aproximadamente uns 6, 7 anos com o marido fora da presença de Deus. Traição, adultério, fazendo com que sua família sofresse. Foge do controle. Queridos, aqui, nós não cremos em sorte. Nós não cremos, sabe, em macumba, vai pegar na gente, ou inveja. Isso, queridos, é algo que você não deve crer. Inveja, por que você tem medo às vezes de inveja? Você sabia que quem sofre com a inveja é o próprio invejoso, não é você. Às vezes a gente, a inveja, o pessoal está com inveja de mim. Não se preocupe com isso. É o invejoso que sofre, é o que vai sofrer as consequências. Não é você. Às vezes o diabo coloca, né, esses sofismas que parece ser verdade, às vezes você vai e pega isso e crê nisso. Não creia nisso. Olho gordo, feitiçaria. Cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino, amém? Porque a palavra de Deus, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Deus, Ele não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Se Deus está permitindo você passar por uma tempestade, não é para te destruir, amém? É para tonificar as musculaturas da sua alma. Queridos, Deus é um Deus grandão, amém? Ele é poderoso. E Ele usa as tempestades para nos fortalecer. Tudo coopera. A tempestade não vem para te afastar de Deus, e sim para te colocar aos pés de Deus. Tem pessoas que têm que passar por muitas tempestades para ficar lá aos pés do Senhor. Eu conheço pessoas que ficaram lutando, orando, clamando ao Senhor por uma cura. E eles sempre contavam algo que o Senhor tinha feito. E quando recebeu a bênção completa, né, foi, contou o testemunho, passou pouco tempo, afastou da presença de Deus. Não aprendeu nada com a tempestade. Queridos, entendam o seguinte, que a tempestade é uma passagem. Nós vamos passar por ela, mas não quer dizer que nós vamos morar dentro da tempestade. Ela tem que acabar um dia. O deserto é para você passar, não é para você morar. Por isso nós temos que aprender, queridos, com as tempestades. Jesus passara o dia ensinando a parábola do reino. Observe, olha só que interessante. Antes de começar o versículo, Jesus ele estava pregando a respeito do reino, contando ali parábolas a respeito do reino. Em seguida, no versículo 35, Jesus ele fala assim: vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus aqui, ele estava passando já, ele tinha passado todo o ensinamento para os discípulos. Depois, ele vai e diz uma palavra: vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus ele já tinha dito aquilo. E os discípulos, na hora, eles pegaram aquela palavra, amém, vamos. Mas o que Jesus estava querendo fazer ali era formar os seus discípulos. Nós aprendemos aqui no Tadel que no discipulado não é simplesmente uma informação, não é informar o discípulo, mas sim formar o discípulo. Então aqui nós vemos que
os discípulos, eles ouviram aquilo que Jesus falou, né, a respeito de fé, e ali eles foram, não simplesmente, eles não só aprenderam, mas Jesus queria ensinar eles na prática, porque era na prática que eles seriam o quê? Formados. E isso que é o propósito. O propósito é te formar, queridos, para que você venha ter um bom caráter, para que você venha ser formado como Jesus, ser como Cristo. O propósito de Deus é esse, é ter uma grande família, a qual os seus filhos são parecidos com Jesus. Então as tempestades, elas vêm nas nossas vidas, não para nos destruir, mas para formar algo em nós. Aleluias. Então nós vamos ver aqui, queridos, que nessas passagens tem 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus. Eles perguntam assim: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos. Fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Isso está no versículo 40. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Não tens fé? E a terceira pergunta está no versículo 41. A pergunta, né, entre os discípulos. Eles falaram o seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É sobre essas três perguntas que nós vamos conversar nessa noite, para que nós possamos aprender e nos encher de fé nessa noite. Amém? A primeira pergunta é o seguinte: Mestre, não te importa que pereçamos? Entenda, queridos, que ali estava tendo uma tempestade, era um vendaval terrível. Eles estavam desesperados, a morte era certa, o barco estava enchendo de água, o vento estava furioso, o mar estava bravo, eles não tinham controle mais daquele barco, era noite, eles não conseguiam enxergar o que estava de fato acontecendo, eles só sentiam aquela tempestade, a água vindo sobre eles, estavam fora do controle. E por isso eles começam, né, a perguntar: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles olharam para Jesus, Jesus estava na polpa do barco com o seu travesseiro dormindo, sossegado. E eles começam a olhar para Jesus: será que Jesus não está se importando por nós? E muitas das vezes essa é a nossa pergunta quando nós passamos por alguma tempestade, algumas dificuldades em nossas vidas. E começamos a questionar, às vezes, ao Senhor: será que o Senhor não se importa comigo? Será que Ele não está vendo que eu estou pedindo e Ele não me responde? Será que os ouvidos, que o Senhor não está me ouvindo? Será que as suas mãos estão encolhidas? Será que Jesus não vai me dar a resposta? Deus não está me ouvindo? E essas são começa a questionar, fazendo essas perguntas. O Senhor vai continuar dormindo? E essa é a pergunta daquela mãe que tem aquele filho que está drogado, não sabe o que fazer. Senhor, estou clamando por esse filho. Ou às vezes é aquele relacionamento que os seus filhos entraram, que você sabe que não vai ser bênção para o seu filho. E às vezes você costuma perguntar: Senhor, o Senhor não vai me ouvir? Às vezes você está orando para o seu marido: Senhor, o Senhor não vai resolver essa situação. Você está orando para a sua esposa: Senhor, o Senhor não vai resolver essa situação. Às vezes é um ente querido que está enfermo, e você ora: Senhor, o Senhor não vai curar. O Senhor não está nos ouvindo. Eles fazem a pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, ele disse:
passemos para outra margem. Eles esperavam chegar seguros do outro lado. Jesus, ele deu uma palavra, mas eles esperavam que aquela palavra que Jesus tinha dito para eles, que eles iam passar sossegado e tranquilo. Mas a grande questão é que eles passaram por tempestades. Entenda que a tempestade, veio uma tempestade uma vez sobre Jonas. Entenda que a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas, é fácil a gente entender, porque ele estava debaixo de uma desobediência. Então é fácil a gente entender. E eu quero dizer uma frase para você nessa noite. Crente desviado é endereço certo de tempestade, não para destruí-lo, e sim para trazê-lo de volta. Deus vai permitir sim tempestades, para que ele volte novamente. É isso que aconteceu com o filho pródigo. O filho saiu, passou por dificuldades, e ele lembrou do pai. Queridos, entendam o seguinte, que muitas situações que acontecem na vida de pessoas que se afastaram, é para que a pessoa acorda e voltar para o pai. Não para destruir, mas para trazer restauração, para trazer de volta. E agora, a pergunta é o seguinte: como é entender um cristão passar por uma situação dessa? Às vezes está em obediência, e por que passa por essa situação? Sendo que você serve a Deus, você é fiel ao Senhor. Saiba, queridos, que muitas das vezes nós clamamos ao Senhor e achamos que o céu é de brigadeiro. Acha que vai descer chocolate do céu na hora que você pedir. O mundo é 1000 maravilhas, mas não é assim. A demora de Deus às vezes quando a gente não escuta a voz de Deus, e a gente escuta, né, o barulho da tempestade, às vezes o silêncio de Deus é mais barulhento do que a própria tempestade, porque a gente começa a questionar: por que, Deus? Por quê? E você pergunta: até quando? Nós vemos isso com Marta. Marta, quando viu que Lázaro estava enfermo, mandou alguém atrás de Jesus para avisar para Jesus, falou assim: olha, ele está doente. E chegou, esse homem chega, né, e fala assim: olha, a Marta manda te avisar que Lázaro está doente. E Jesus, ele vai e fala o seguinte, ele fala que aquela enfermidade era para a glória de Deus. E o interessante é que passou-se alguns dias, e Jesus, ele demorando, Lázaro, ele morre. E o interessante, queridos, que Jesus, ele fica 4 dias, e Lázaro morto. E isso era algo interessante, porque nos costumes judaicos, né, eles falavam que depois de 4 dias não tinha como, só um milagre, só Deus podia fazer, porque o corpo já estava em decomposição. E Jesus, ele chega naquele lugar, e o que ele fala? Lázaro, sai para fora. E ressuscita Lázaro, porque era para a glória de Deus. Jesus se levanta e acalma a tempestade. A segunda pergunta que nós vemos ali é o seguinte: a pergunta de Jesus aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles deveriam ter fé e não medo, por causa da promessa de Jesus. Jesus falou o quê? Nós vamos atravessar o mar e chegar do outro lado. Ele já tinha falado, ele tinha dado o que? A promessa.
Então eles deveriam confiar o quê? Na promessa de Deus. Queridos, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não é aquela questão de você, sabe, cruzar os dedos, as pernas, como vai acontecer? Não é torcer. Pensamento positivo. Não é isso. Fé é crer na palavra de Deus. Então, como é que você usa a fé? Você lê a palavra de Deus, você pega a própria palavra de Deus e coloca e ministra sobre a sua tempestade. A sua palavra diz. Então, queridos, você tem que usar a palavra de Deus. Não é pensamento positivo, é usar a palavra. É fé na palavra. O que ele diz não é o que você fala, não é o que você quer, é o que a palavra diz. Então, por isso você precisa encher de fé, encher da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus e pegar todas as promessas e tomar posse dessas promessas e crer e ter fé. Isso é ter fé. Amém? Então, o primeiro ponto aqui que Jesus ele começa a falar para os seus discípulos, que nós vemos, né, nessa pergunta, que tinha as promessas. No versículo 35 fala: passemos para outra margem. Entenda-se o seguinte, queridos, que promessas de Jesus e realidade são a mesma coisa. São a mesma coisa. O que ele promete, ele cumpre. Amém? Vou repetir isso aqui. Repita comigo assim: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. O que ele promete, ele cumpre. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: ele cumpre. Se ele falou, ele vai cumprir. Porque, queridos, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Sabe, tudo que ele fala, ele é fiel para cumprir. Então, por que nós ficamos com medo? Medo, queridos, é o oposto da fé. Se você está tendo medo, você não está tendo fé. Você não está confiando na palavra que é dita. Você está acreditando que aquele problema vai consumir você. Mas você precisa ter fé, acreditar na palavra do Senhor. Por que duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir? Nenhuma de suas palavras cai por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Amém? Alimente a sua alma da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Você crê nisso? Você crê que a palavra do Senhor é viva e é eficaz? Então aplauda o Senhor. Aleluias. O segundo ponto que Jesus fala aqui, que nós devemos, né, ou melhor dizendo, que nós devemos entender, a primeira é a promessa de Jesus. O segundo é o que? A presença de Jesus. Jesus estava no barco. Queridos, você crê que Jesus é contigo? Queridos, hoje você é a habitação, amém? Jesus, uma vez, ele desceu entre nós. E ali ele começou o que? A habitar entre os homens. Ele era o que? Deus conosco. Mas depois que ele ressuscitou, foi derramado o Espírito Santo sobre nossas vidas. Agora não é Deus conosco, mas é Deus em nós. Ele habita dentro de você, querido. Ele está dentro de você. Aleluias. Então, por que você tem medo se Deus está com você? Se você passa pelos espinhos, o Senhor é contigo. Se você passar pelo vale, Ele é o seu guia. Sabe por quê? Ele é o Deus dos campeões. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele está com você, queridos. Então você não precisa temer. Outra coisa que nós devemos observar, nós falamos a primeira,
promessa de Jesus. Segundo, presença de Jesus. E terceiro, paz. Repita comigo, paz. Jesus, ele estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque estava tudo no controle dele. Então por que você está desesperado? Se Jesus não está desesperado. Você, pastor, mas é complicado. Você não sabe o que eu estou passando. Mas Jesus está no controle de tudo. Paz não é a ausência de tempestade. Paz é a confiança de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Amém? Vou ler de novo isso aqui. Paz é a confiança de que apesar da tempestade, de tudo, entenda que tudo está sob controle. Amém? Aquieta o seu coração nessa noite, queridos. Não se desespere. Aquieta o seu coração. Então, primeiro, confie nas promessas de Jesus. Na presença de Jesus. Terceiro, paz. E quarto, poder de Jesus. Nós temos que crer no poder de Jesus, amém? Você crê que Ele é poderoso? Queridos, Jesus é o todo-poderoso, é o grande eu sou. Nada foge do seu controle. Entenda que o Senhor, Ele deu, sabe, a natureza, Ele regiu as leis da natureza. Foi Ele. Mas as leis da natureza não estão acima do que Ele pode fazer. Se Ele fazer algo, queridos, porque Ele é o Deus do milagre, amém? Ele é poderoso. Então você precisa acreditar no poder de Deus. Queridos, aqui, eu já passei por muitas dificuldades, eu e Gisele já passamos por muitas coisas. E sabe uma experiência que eu e Gisele já presenciou várias vezes? Queridos, é naqueles momentos, sabe, que a gente está por um fio. Você está com a mão aqui segurando e não vem. Você fica quase caindo e fica um dedinho, vou cair, Jesus, na hora que você cai e pega. Jesus, ele gosta de fazer isso, sabe para quê? Para mostrar para você que às vezes o dedinho aqui, ó, ainda está na sua força. Mas quando solta aqui, agora já era, não é? Mas Deus vem para mostrar para você que Ele é poderoso. Deus é mestre em fazer isso. Ele gosta de causar. Para mostrar que Ele é poderoso. Ele gosta. Sabia disso? Então por que você está desesperado? Confie no Senhor, porque Ele gosta dessas coisas. Confia no último minuto. No último segundo, Ele faz o gol. E é campeão. E você é campeão também. Aleluias. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Aleluias. Então a terceira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, a tempestade, ela vem nas nossas vidas muitas das vezes para abrir os nossos olhos, para nos despertar para algo. O Senhor, Ele quer te acordar para algo. O Senhor quer preparar você para algo. Então observe, queridos, porque aqui, ó, entenda o seguinte, que muitas pessoas passam às vezes por tempestade e morrem na tempestade, por não crer na promessa, por não perseverar, por abandonar o barco. Mas se você perseverar até o fim, queridos, você no final vai ser recompensado com a coroa. Aleluias. A tempestade vem para você, para que você venha estar atento. Mas entenda que o livramento, ele vai vir. Jesus é contigo. E queridos, essa pergunta que fala, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você sabe quem é esse Jesus?
Este é aquele que no princípio criou todas as coisas. Quem é este? Ele planejou junto com o Pai a nossa salvação antes da fundação do mundo. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o maravilhoso Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, que brilha, a estrela da manhã. Quem é este? É o grande eu sou. Quem é este? É o pão da vida. Quem é este? A luz do mundo. Quem é este? Este é a porta. Quem é este? É o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é este? Esse é o nosso glorioso Redentor, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa herança, o nosso Senhor, o Messias, o Todo-Poderoso. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justiça. Quem é este? Este é aquele que venceu a morte e está assentado à direita de Deus. Quem é este? Este é o que intercede por nós. Quem é este? É aquele que vai buscar a sua igreja. Quem é este? Este é aquele que enxugará dos olhos toda lágrima. Se você acredita que esse Jesus é o Todo-Poderoso, fique sobre os seus pés. Esse é o seu Deus. Se enche de fé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero convidar o grupo de louvor nessa noite. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Porque Jesus está no controle de tudo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Eu não sei qual que é a sua tempestade, o que você está passando, por que tempestade você está passando. Eu quero dizer para você que Deus está no controle. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu gostaria que você começasse a adorar ao Senhor nesse momento. Eu gostaria que apagasse as luzes. Você vai começar a adorar ao Senhor, entendendo quem é este. Este é o Rei da Glória. Por isso, em nome de Jesus, se renda a Ele nessa noite. Feche os seus olhos. Comece a adorar ao Senhor e comece a agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. O Senhor é o grande eu sou. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor é. O Senhor é tudo o que precisamos, ó Pai. Por isso, nessa noite, que o Senhor venha nos encher de fé, para que nós possamos confiar totalmente no Senhor, para que nós possamos passar pela prova, pelas dificuldades, pelas tempestades, e confiar que o Senhor é conosco. Que nós não venhamos desanimar, mas perseverar até o fim. Senhor, muitos aqui nesta noite estão sendo orientados, porque muito em breve vai passar por uma tempestade, mas eles sabem nesta noite que eles precisam exercer a fé, usar a fé, e no nome de Jesus a vitória já é garantida, porque Jesus é contigo. Confia no Verbo, o Verbo é Cristo, a palavra é Jesus. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha dar força aos seus filhos, para perseverar até o fim, confiar nas suas promessas, Pai. Aleluia. Adore ao Senhor. Entregou por mim. E quando te vejo, não há
mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Solte a sua voz e diga: Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim. E quando te vejo, não há como duvidar que és bom, pois quando clamamos teu nome tu vem. solte a sua voz e diga: Volto os meus olhos pra tua presença, aleluia! deixo da glória Deixe o Senhor ganhar forma em você nessa noite. Só a igreja. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra ganhar. Eu gostaria de saber nessa noite se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer voltar para o Pai. Às vezes você está afastado por muito tempo, mas o Senhor Ele te chama nessa noite. Alguém que quer voltar para o Pai, aos braços do Pai. O Senhor Ele te chama nessa noite. Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você nessa noite. Entenda uma coisa, querido, que os seus problemas, as suas dificuldades, a sua forma de ser, às vezes você fica com aquele preconceito, às vezes, e diz, você, eu preciso resolver aquele problema, para depois entregar a minha vida a Jesus. Entenda o seguinte, que nenhuma pessoa consegue se primeiro não ter um encontro com Jesus, porque quem vai te dar força é o próprio Cristo, quem te transforma é o próprio Cristo, quem muda a sua forma de pensar é Cristo. Você sozinho não vai conseguir mudar o seu pensamento e mudar sem Jesus. Primeiro você encontra com Jesus, entrega a sua vida a Jesus, depois é um processo que Ele que vai te transformando. Então nessa noite eu quero dizer mais uma vez, há alguém que quer
ser transformado por Jesus, ser nova criatura, ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus. Porque Jesus é o único filho de Deus, é o filho unigênito de Deus. Mas todo aquele que entrega a vida a Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem o que é filho de Deus. Então, para você ser filho de Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quando você entrega a sua vida para Jesus, foi um preço que já foi pago. Todos os seus pecados já foi pago por Ele. Então, quando você entrega, você não precisa ter mais culpa dos seus pecados, porque Ele já pagou. Muitas pessoas às vezes vivem as suas vidas sofrendo com um monte de culpa por causa dos seus muitos pecados, porque não sabe que Jesus já tem um presente para você, uma recompensa do perdão. Ele já fez justiça por você. Basta você receber esse presente que Ele te dá hoje. Há alguém que quer receber esse presente? Essa pedra preciosa? Não existe nada nesse mundo mais precioso do que Jesus. Jesus é aquilo que você precisa para preencher o vazio da sua alma, do seu coração. Você não vai conseguir preencher o vazio que há em você com dinheiro, com mulheres, com drogas, com bebidas. Isso não te preenche. O que te preenche é Jesus. Esse espaço que está dentro de você vazio, está faltando Jesus. Deixa Deus preencher esse coração, esse vazio. Volta para Ele. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te preencher. Você será completo. Você será uma nova criatura. Você vai começar realmente viver uma vida que excede todo entendimento, uma alegria que excede todo entendimento. Só Jesus pode curar a sua alma. Há alguém que quer entregar a vida para Jesus? Levante uma de suas mãos. Se não tem, que o Senhor te dê outra oportunidade. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Foi uma promessa que o Senhor nos deu, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, obrigado pela sua presença dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, porque aonde estivermos, aonde pisarmos, colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor é conosco. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluias. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus. Aleluias. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por essa presença. E te peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, livrando de todo mal, de todo perigo,
Que essa semana venha ser, ó Deus, uma semana de resposta, uma semana poderosa, abençoada, cheia da sua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe, queridos.